seguirá pela eternidade. Como falamos, cantaremos para sempre. Então, aqueles que o adorarão pela eternidade, fora de eternidade a eternidade, eles já começam a adorar aqui. Amém? Então, a adoração que você prestará lá, você começa aqui. Então, se você acha que não está adorando da maneira correta, então melhor esta adoração. Porque os verdadeiros adoradores já começam aqui. Amém? Que Deus te abençoe. A escritura que eu quero tomar nesta noite, além de Efésios 4, eu queria tomar a escritura em Amós 3, versos 6 e 7. No último culto, nós começamos a falar sobre esse ministério quinto, pegar cada ofício desse separadamente e explorar um pouco sobre esses ministérios. E nós falamos no culto passado sobre o apóstolo. Eu quero meditar nesta noite sobre o profeta. Não querendo pregar para vocês, dizer que para provar para vocês que é um profeta dessa área, eu sei que todos sabem, mas explorar esse ministério, como isso atua na igreja e como isso atua na igreja de Atos dos Apóstolos, para que a igreja tenha entendimento para reconhecer esses ministérios. Vocês me entendem, né? Amém. Então vamos nos colocar de pé. Hoje é o nosso culto de oração e vamos ter um momento da palavra. Logo após nós teremos um momento de consagração, de oração, como sempre fazemos, certo? Amós 3, versos 6 e 7. Depois eu quero tomar também Efésios, que é a nossa escritura básica, para onde Paulo pregou sobre esses 5 ofícios na igreja. Amós 3, versos 6 e 7. Podemos ler? Amém. Tocar-se-á a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não terá feito? Quando tocava essa buzina na cidade, estava anunciando a chegada de um profeta. Isso nós sabemos que quando isso acontecia, profeta, eles eram homens de deserto, não eram homens de cidade. Eles apareciam numa cidade e isso tinha duas coisas que eles iam trazer: ou promessas ou juízo, ou graça ou juízo. Então quando essa trombeta tocava e o atalaia lá em cima falou: olha, aí veio o profeta. Então o povo estremecia, porque sabia que aquele homem era um homem de Deus. Duas coisas iam sair da sua boca: graça ou juízo. Então era aquele corre-corre, muita gente botando as coisas em ordem, né? Tocar-se a buzina na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amém? Precioso Jesus, nós queremos mais uma vez nos chegar a Ti, sempre lembrando que nós estamos inteiramente dependendo do Senhor, do Teu Espírito, que nessa noite mais uma vez o Senhor venha em nosso meio, com a Tua palavra, com a unção, com a inspiração, com o poder vivificador, Pai, que foi derramado sobre cada verdadeiro profeta, sobre o profeta desta era. Eu creio que é o maior profeta de todos os tempos. Sim, Pai, porque o Senhor prometeu para esse tempo que no dia da voz do sétimo anjo, o segredo de Deus, como o Senhor anunciou aos profetas, Deus serve,
seria cumprido. Então nesta noite, Pai, nós estamos esperando no Senhor, do toque do Teu Espírito Santo. Meus irmãos vêm aqui para Te adorar, viemos aqui para cultuar ao Senhor, para Te adorar, para prestar culto, para receber de Ti edificação para nossas almas, pelo poder da Tua palavra. Viemos aqui para aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Pois nós oramos por mais de Tuas bênçãos, por mais revelação, por ter nosso entendimento aberto, Pai. Pois queremos examinar os livros, como nós vimos no final de semana, Daniel examinando os livros e podendo ver o tempo e a estação do seu dia. E nós nos encontramos nesta mesma condição, examinando os livros, Pai, para ter entendimento, para que nada nos pegue de surpresa, mas sim que nós possamos estar atentos e Senhor, e posicionados. Porque sabemos que essa igreja que está sendo levantada agora pela palavra é um exército invencível. É uma igreja inabalável. É uma dinastia dos imortais. Então nós rogamos essas bênçãos e agradecemos a Tua presença em nosso meio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Podeis sentar, meus queridos. Vamos também abrir a Bíblia em Efésios 4. Efésios 4. Efésios 4, verso 11. Nós lemos essas escrituras semana passada. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós vamos ler muitas escrituras ainda. Eu creio que cada um está captando a profundidade disso. Então nós vimos no culto passado sobre o apóstolo. E depois do apóstolo, desse ministério quíntuplo, vem o profeta. E o profeta, como o apóstolo, diz o irmão Branham, é uma pessoa, é um profeta do Novo Testamento, é um ministério especial. Não um dom de profecia. Eu não estou falando de um dom de profecia, como há uma confusão no meio dos denominacionais. Eles confundem um profeta com um dom de profecia. Não é isso. O dom de profecia é usado, a pessoa é usada com aquele dom, e de repente Deus não tem mais obrigação de usá-lo para sempre, pode nunca mais usá-lo. Mas o profeta, ele nasce profeta, ele vive profeta, ele morre como profeta. Se ressuscitar, ele ressuscita como profeta, como foi o caso de Samuel. Como um pastor, ele nasce pastor, ele vive pastor, ele se morrer, morre pastor, se ressuscitar, ele ressuscita nesse ofício. Porque esse quinto de Efésios não são fabricados, não são filhos de chocadeiras teológicas, mas são ministros escolhidos por Deus desde o ventre da mãe. Então na mensagem, Deus não chama o homem a julgamento sem antes adverti-lo. No parágrafo 108 e 109, eu pedia que o irmão coloque ali no monitor. Deus não chama o homem a julgamento sem antes adverti-lo. O irmão Branham falando desses ofícios, agora ele vai falar. No culto passado ele falou sobre o apóstolo, agora eu quero chamar a atenção para aquilo que ele fala sobre o profeta, o ministério profético. 108 e 109 da mensagem, Deus não chama o homem a juízo sem antes adverti-lo. O profeta fala assim: o profeta é um homem especial. Um profeta é um homem a quem a palavra de Deus vem, porque o profeta está sendo feito assim, em seu subconsciente, sua primeira consciência, estão tão juntos
que eles não necessitam de dormir para sonhar os seus sonhos. A própria ciência nesta era, os médicos, os cientistas, ao examinar o cérebro do Mombrana, eles descobriram que ele tinha o consciente e o subconsciente ligados juntos. A própria ciência descobriu isso. E nós vimos que todo profeta, se era assim com esse profeta do nosso tempo, todo profeta, eles nasceram com essa maneira de ter o consciente e o subconsciente juntos, para não precisar dormir para sonhar acordado, ver visões acordado, abrir sua tela à sua frente e eles poderem ver visões. A própria ciência provou isso. Não necessita de dormir para sonhar seus sonhos. Ele o vê quando está desperto. Vê? Agora, isso é algo que Deus tem que fazer. Veja, ele vê o que vai suceder. Um profeta prevê as coisas que vêm a longa distância. Ele vê a taça da ira de Deus cheias antes que esta seja completamente cheia ou derramadas. Vem? Ele pode dizer: assim diz o Senhor, Deus destruirá essa cidade, exceto se vocês se arrependam. Foi o caso de Jonas quando ele foi a Nínive. Arrependam-se. Vem? Por quê? Ele é uma águia. Ele vai mais além. Vem? Ele olha mais longe e vê essa taça da ira despejada. A isso é que o profeta olha. Ele não está olhando o que está sucedendo aqui. Ele está olhando mais além. Ele está dizendo, está chegando. Ele pode ir tão alto que pode ver esta sombra. Ele diz: o mundo está na obscuridade, trevas e trevas espessas. Ele está, veja, bastante alto. O sol está brilhando agora, porém ele vê a esta sombra que vem. E ele está dizendo, veja, ele está dizendo para quem está olhando: ainda não está aqui, o problema não tem aparecido ainda, porém seguro que estará aqui. Isso é correto, estará aqui, densas trevas sobre o povo. Ele sabe que vem anos mais tarde, sem embaraço, ele vem. Por isso que quando o Lombrana viu aquelas 7 visões de 1933, todas elas, só falta uma se cumprir, apenas uma, que é quando ele olhou para trás e viu a América em chamas, em crateras. Então, ele vários cultos, várias mensagens você pode ler, ele dizendo: cada profecia que Deus falou aqui, examine, nenhuma delas tem falhado, porque isso aqui sempre foi o assim diz o Senhor. Ele sempre encontra ele falando isso, correto? Agora, na mensagem de discernimento de espírito, eu quero chamar a atenção. Discernimento de espírito, parágrafo 18. Ele continua falando. Ele fala: um profeta do Novo Testamento é um pregador. Vem? Todos nós sabemos disso. Simplesmente qualquer ministro que é um pregador é um profeta do Novo Testamento. Lógico, não no mesmo nível de ministério que o 7º anjo, William Branham, teve como profeta desta era. Por quê? Porque ele veio e profetizou, recebeu o livro e profetizou. Então a igreja está reprofetizando. Então é aquilo que eu quero que você observe. Todo pregador que está com a Bíblia na mão, está com a mensagem na mão, então ele é um profeta do Novo Testamento. Porque o que ele está falando é assim diz o Senhor, porque é aquilo que os profetas já profetizaram. Então ele está reprofetizando. Por isso que a última voz que o mundo vai ouvir é a voz da esposa. Então veja, o profeta do Novo Testamento é um pregador. Todos nós sabemos disso. Simplesmente qualquer ministro que é um pregador é um profeta. Um profeta
Novo Testamento. Se ele estiver profetizando, pregando, não tentando edificar a si mesmo para fazer um grande nome. Eu não estou falando desses pastores denominacionais, porque anulam a Bíblia, chamam o falso, o verdadeiro de falso e o falso verdadeiro. Não estou falando desse. Eu estou falando desses que têm a mensagem na mão, que têm o entendimento, que foram levantados como pastores, evangelistas, mestres, apóstolos, para seguir, tomar a mensagem e reprofetizar. Sim. Se ele estiver profetizando, pregando, veja, se ele estiver profetizando, pregando, não tentando edificar a si mesmo para fazer um grande nome ou para edificar sua congregação, aqui estou eu sem uma, veja, mas pegando que você deve estar, ou melhor, pregando que você deve estar, isso é certo. Cada homem deve ir à igreja. Você deve ter um lugar, não somente flutuar de um lugar para o outro, mas ter um lugar onde você vai à igreja e serve aquilo de sua igreja. Algum lugar para você pagar o seu dízimo, e algum lugar onde você ajuda a sustentar a causa. Tome sua escola, mas então nunca pare de ter companheirismo com outro homem, porque ele não pertence ao seu grupo. Venha, discirna o seu espírito e veja se ele tem o mesmo propósito no coração. Então você tem que ter companheirismo um com o outro. Você estará trabalhando para uma grande causa. Esta é a causa de Cristo. Eu penso que aquilo é absolutamente a verdade. Amém? Então veja, para identificar um profeta hoje, nesse tempo, nós temos identificado isso. Para identificar um profeta hoje, nesse tempo, veja, certamente esses, como eu falei, não terão elevação do seu ministério como teve o sétimo anjo, porque o evangelista, o que ele está fazendo? Está pregando a Bíblia revelada, a mensagem revelada, o pastor, o apóstolo, e assim sucessivamente. Mas o mesmo Espírito que estava no profeta, que ele é o único para a era, esta unção estará sobre todo aquele que carrega esta mensagem, carrega a palavra e está reprofetizando. É a mesma unção. Vocês então estão entendendo isso, né? Veja. Então, se nós vamos pegar a Bíblia aqui um pouquinho em Atos, eu preguei outro dia, nós vimos em cultos passados, que aquilo que a igreja recebeu em Atos dos Apóstolos é um direito inalienável nosso. Obrigado, Senhor. Vimos visões, temos sonhos, temos o Espírito Santo no meio da igreja abrindo a palavra, temos cura divina, temos transladação, tudo isso está vindicado. Então, esses ministérios estavam lá naquela igreja. Então, se nós somos a igreja efesiana, somos parte dessa igreja efesiana, então isso tem que estar em evidência em nosso meio. Nós destacamos as características da igreja de Coríntios hoje, destacamos as características da igreja de Gálatas hoje, destacamos a característica da igreja de Tessalonicenses, destacamos a característica da igreja aos Hebreus, vimos isso. Mas nós temos que olhar a evidência e ver claramente se as evidências daquela igreja apostólica efesiana está em nosso meio, porque essa característica é que estará manifestando o Espírito em nosso meio, estará manifestando fé de arrebatamento. Amém. Porque o nosso alvo qualquer, cantamos isso, falamos que o último passo é a mudança de corpos, estamos esperando um paradoxo, estou me preparando para um paradoxo, meu irmão e você. Amém. Você tem evidência disso no teu coração? Você está trabalhando por isso cada dia? No teu levantar, no teu viver a cada dia, no teu deitar, a maneira como você se comporta, a maneira como você se veste, a maneira como você dá testemunho, mostra se você está trabalhando, está lutando para um paradoxo na tua vida. Então, eu quero que vocês abram comigo o livro de Atos dos Apóstolos, no parágrafo, ou capítulo, melhor dizendo, 15, verso 32.
vamos pegar primeiramente o versículo 22. Depois vamos pegar o 32. Certo? Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões. É lógico que quando fala aqueles homens que Jesus escolheu receberam o título de apóstolos, homens que botavam a igreja em ordem, que seguiram para um lado, do outro para o outro e foram espalhando o evangelho. Amém. Todos sabem que eles eram apóstolos, o apóstolo Pedro, João e Bartolomeu e assim sucessivamente, Tiago. Mas eu quero que você observe aqui o que começou a manifestar também no meio deles. Versículo 22 de Atos 15. E então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. Então, veja, esses dois homens, eles não estavam no apostolado de Jesus, eles não foram citados como apóstolos de Jesus, nem Silas e nem Barnabé, correto? Mas a igreja viu algo neles, que também foram enviados juntos. Agora, observe o versículo 32. Observe o versículo 32. Depois Judas e Silas, que eram os mesmos que foram enviados para Antioquia, Judas e Silas, que foram os mesmos que foram enviados para Antioquia junto com Paulo e Barnabé, que também eram profetas. Veja, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então, esses dois homens, eles tinham um ministério profético na igreja, e a igreja identificou isso neles. A autoridade que eles tinham, a igreja identificou isso neles. Como que a igreja identificou isso? Pela manifestação do dom deles e pela palavra os identificaram. Como que você identificou que esse profeta desta era é verdadeiro? Pela palavra. Você passou, como eu falei outro dia aqui, o que nos provou que ele era um profeta verdadeiro? Que ele nos levou direto para a palavra mais uma vez, abriu o nosso entendimento, tirou a nossa ignorância, tirou as ataduras de nós, tirou as correntes e nos livrou da morte, nos livrou dos falsos profetas, e nós pela palavra o identificamos. Muitas vezes as pessoas falam assim: mas mostra o nome dele na Bíblia. Se tivesse o nome da Bíblia, qualquer um identificaria. Nesta era, como qualquer um identificaria Jesus quando aparecesse, se o nome Jesus estivesse no Velho Testamento. Qualquer um identificaria João Batista se o nome de João Batista tivesse no Novo Testamento. Não é assim? Mas como que aquele povo reconheceu que João Batista era Malaquias 3, verso 1? Como que aquele povo identificou que João Batista era Isaías 40, a voz que clama no deserto? Pelo ministério deles, e identificou ele com a palavra. E eles não tinham insegurança, eles tinham segurança que aquele era o mensageiro de Isaías 40. Os eleitos reconheceram. Por quê? Porque Deus deu o espírito de discernimento para eles, para discernir esses ofícios. E quando Jesus chegou, houve uma grande confusão no mundo dos fariseus e saduceus, e herodianos e essênios, e foi algo que aconteceu ali. Mas os eleitos não tiveram dificuldade em identificar Jesus como Messias. Por quê? Porque eles levaram ele para a palavra, e ele não falhou em cumprir a palavra para aquele ministério para o qual ele estava na terra. Então, como identificar um verdadeiro apóstolo hoje? É simples. Os eleitos passarão ele pelo filtro da palavra e o identificarão. Como identificar o verdadeiro profeta hoje? Passando pelo filtro da palavra, identificando ele pela palavra. Como identificar o verdadeiro pastor hoje?
cima do homem, aquele homem vai se identificar com aquela escritura. Me entendem? E aqui esses homens foram reconhecidos como profetas, foram enviados para Antioquia, porque a igreja reconheceu. E vocês veem que a igreja os enviou. A igreja os enviou. Porque quem reconhece o ministério é a igreja. A igreja tem que reconhecer. Eu não posso pegar um irmão aí e simplesmente, agora tu vai ser pastor, agora tu vai ser mestre. Não, a igreja reconhece isso, o corpo reconhece isso. Esta unção de reconhecimento está no corpo. Ela reconhece que tal rapaz, tal homem tem ministério. Nós vimos que ele está alimentando, Deus está trabalhando com ele de uma maneira diferente. Pode ver isso? Amém? Aleluia. Veja. Então esses eram Silas e Judas. Judas não Iscariotes, Judas, irmão de Jesus. E nós vimos que esses homens, eles tinham, vejam, varões principais entre os irmãos. Eles se destacavam entre os irmãos. Agora vamos pegar Atos 13, versículo 1 ao 3. Vamos voltar aqui um pouquinho. Agora, como isso estava identificado naquela igreja? Se é o direito inalienável, se é o Espírito Santo repetindo, e se é o Espírito Santo trazendo a fé dos pais para o nosso meio, isso tem que estar estabelecido e reconhecido na igreja. Amém. Atos 13, verso 1. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, veja, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Elúcio Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. E então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Então o Espírito Santo manda alguém profetiza sobre eles. Estes homens estão separados para a obra do ministério. A igreja ora, impõe as mãos sobre eles, e eles foram enviados para aquele serviço. Essa é a maneira correta. A igreja reconhecendo o ministério, a igreja vendo isso está distribuindo no meio da igreja. Então eles foram enviados para esse propósito. Vem? Agora, como a igreja reconhecia que eram profetas, pois a palavra os vindicava, a palavra dava testemunho que eles eram profetas, porque eles estavam agindo segundo o ministério do Espírito Santo. Amém. Atos capítulo 11, aqui um pouquinho. Atos 11, 26 ao 28. Atos 11, 26 ao 28. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Acharam todos a escritura? Amém. Atos 11, verso 26 ao 28. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Então a primeira vez que foram chamados, houve a palavra cristão, foram na Antioquia. Por quê? Foram encontrados o Espírito de Cristo neles. Amém. Porque eles ensinavam pelos ensinamentos de Jesus. Amém. Então, para ensinar pelos ensinamentos de Jesus, eles tinham que ter o Espírito Santo, o Espírito de Cristo
davam a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu. Então, se era de Deus, tinha que acontecer, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César, que era o imperador daquele tempo romano. E os discípulos determinaram de mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Há uma escritura em São Lucas 16:16 que muitos denominacionais usam isso para combater a evidência do ministério profético, que fala: a lei e os profetas duraram até João. Depois disso, todo homem toma o reino de Deus à força. A lei e os profetas, sabendo que João Batista foi o último profeta da lei. A lei e os profetas duraram até João. Logo após isso, começou o ministério de Deus profeta na terra, de Jesus Cristo. Amém. Correto isso? Amém. Então, vamos tomar aqui ainda uma escritura, Atos 21, versículo 10. Aonde que o Espírito cita Ágabo novamente, e vejam como o que ele falou aconteceu. Atos 11, ou melhor, Atos 21, 10 e 11. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: isso diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus de Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então, como que sabemos que isto era assim, diz o Senhor? Porque isso se cumpriu. Amém. Amém. Como sabemos que quando Ágabo profetizou a fome, que era assim do Senhor? Porque isso se cumpriu. Amém. Agora eu quero que vocês observem isso. Por que a igreja teria que reprofetizar com a mesma unção? Porque quando o profeta profetizou pela primeira vez, aquilo não estava sobre a terra ainda, e o povo que iria ver aquilo não estava sobre a terra. Então teria que vir alguém com a mesma unção tomar a profecia no tempo do acontecimento daquela profecia, no tempo que o profeta já tinha ido embora, pegar aquela profecia e reprofetizar. Não apenas falhar, teria que ter a mesma unção, porque quem estivesse reprofetizando teria que ter o entendimento e a convicção que aquilo era verdade, teria que ser mostrado a ele. Então agora, uma profecia que foi tomada há anos atrás, não somente há 50 anos atrás, mas há de 2.000 anos atrás, tomar aquilo e ter alguém que, para profetizar aquilo novamente, reprofetizar, para que as pessoas do dia fiquem sabendo, seria juízo para os que não creem, e graça e chamada para aqueles que creriam, seus filhos. Então, porque as profecias seriam dadas tempos antes, e aquelas pessoas que ouviram aquilo da boca do profeta nem sequer deram atenção naquilo. Eles iam para o culto atrás de movimento de cura divina, mas ali estava saindo profecias, ali estava acontecendo profecias, ali Deus estava gravando a mensagem, porque o Espírito Santo colocaria na mão de cada eleito isso. 50 anos depois, muitos poucos, ou quase ninguém, estão vivos do que viram aquilo, mas agora o Espírito Santo está vivo no meio da igreja. Hoje o Senhor cavalgando assim,
evangelista, o pastor e o mestre, para provar que o Espírito Santo está em nosso meio. Como eu citei já outras vezes, torna a citar isso, porque isso são ofícios do Messias. Amém. Isso são ofícios do Messias. Se isso estivesse dentro das denominações da forma que está no meio nosso, estaria manifestando isso lá no meio deles, se o Espírito Santo estivesse lá. Mas como o Espírito Santo está no meio do povo de Deus, dos eleitos do Senhor, então isso está manifestando no meio dos filhos de Deus. Enquanto eles lá fora recebem apenas um espírito de profecia, ou melhor, um dom de profecia e um dom de cura divina, mas o Espírito Santo caminhando no meio do povo, trazendo a evidência, a palavra, trazendo a palavra em cumprimento, manifestando filhos e filhas de Deus pela boca desses homens, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Certamente os profetas seguem existindo para a edificação da igreja, como vimos no culto passado, o apóstolo segue existindo para quê? Para a edificação da igreja. Aleluia. Porém jamais nenhum deles alcançaram o nível que alcançou o profeta da era. Porque até mesmo os profetas da Bíblia não alcançaram o nível que alcançou o profeta desta era. Vocês podem ver isso? Veja, ninguém alcançará isso como alcançou William Mário Branco. Poder pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, pegar aquilo que os profetas profetizavam e não sabiam, não entendiam. Ele pode juntar tudo isso e trazer um entendimento. Eu quero que vocês entendam o privilégio que Deus nos dá ao nascer nesta era e crer nessa mensagem. Muitas vezes nós apenas nos acostumamos com isso. Veja, a igreja de Coríntios, ela não sabia quem era Paulo. A única igreja que sabia quem era Paulo era a igreja de Éfeso. Mas a igreja de Esmirna, eles não sabiam qual parte da Bíblia estavam cumprindo. E qual mensageiro era Irineu, aonde estava isso na Bíblia. Eles não sabiam localizar o ministério de Irineu. Estavam cumprindo, estavam crendo nele, mas não sabiam. E assim sucessivamente foi com o povo de Martim. O próprio Martim não sabia identificar seu ministério na Bíblia. Ele era de Deus, era. Ele estava sabendo que Deus estava movendo na vida dele, estava, mas ele não sabia apontar onde é que ele estava na Bíblia, e muito menos o povo dele. E assim foi com Columba, e assim foi com Lutero, e assim foi com Wesley. Mas quando chegou em Lembrana, o anjo foi lá e mostrou para ele que ele era Malaquias 4. Aqui está o teu ministério. Aqui está, esse aqui é você. A ponto que quando aquele homem sagão, que já tinha quebrado pregadores várias vezes, foi desafiá-lo, os outros, Oral Roberts e outros que estavam no culto, T.L. Osborne, saíram correndo. Ele ficou ali sozinho, e quando aquele homem veio, cuspiu no seu rosto, escatarrou no seu rosto, falou: eu vou te quebrar todo, seu falso. Ele com segurança, um homem de 120 e poucos quilos, ele apenas com 68 quilos, falou: como ousa Satanás vir desafiar o Filho de Deus? Ele sabendo que ele era Malaquias 4, ele sabendo que ele era Apocalipse 10:7, ele
Porque os mensageiros eram apenas reformadores. É verdade. Por isso que nós cantamos. Vamos cantar agora com mais entendimento. Na era da águia, nós nascemos. Nós não nascemos na era do leão. Nós não nascemos na era do boi. Nós não nascemos na era de criaturas que bebem leite. Nós nascemos na era de uma criatura que come carne. Na era da águia. Nós nascemos na hora de uma criatura que tem olhos para ver. Porque no livro de Samuel, um profeta era um vidente. Porque eles disseram, vamos consultar o vidente. Por isso que aquele olho na pirâmide que Satanás copiou para ser o olho de Horus, aquele olho é o olho que tudo vê, é o olho do vidente. E eu quero que vocês observem, o olho que tudo vê não está na pirâmide embaixo, está dentro da pedra de coroa, mostrando que o vidente e a pedra de coroa estariam misturados. Mostrando que nessa era, na última era, a igreja e a pedra de coroa estariam misturadas. A igreja, uma igreja profética, porque o espírito de profecia estaria nela. É o testemunho de Jesus Cristo. Porque o espírito de profecia, o anjo disse para João, é o testemunho de Jesus Cristo, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa escritura nunca esteve em evidência nas outras eras, nunca houve ninguém para destacá-la. Mas quando chega no tempo do fim, o profeta do último dia, identificado na Bíblia, ele sabia quem ele era. Aleluia! Porque segurança é saber aonde você está pisando e o que está te vindicando. Isso não aconteceu só com ele, mas também com os eleitos do Senhor. Porque o mesmo Espírito caminhando no meio da igreja, trazendo em cena as mesmas profecias, trazendo em cena as promessas, e Deus manifestando esses 5 ministérios no meio da igreja. Podemos dizer, o último profeta se foi há mais de 50 anos atrás, mas aquela unção agora está distribuída na igreja. Amém? Portanto, nenhum verdadeiro ministro, veja, nenhum verdadeiro ministro que se denomina apóstolo, ou profeta, ou evangelista, ou pastor, ou mestre, ele não pode recusar, veja, ele não pode recusar o ministério do profeta, nem tirar, nem aumentar, veja, a mensagem que Deus trouxe para esta era. Amém. Porque, aonde, meus irmãos, como que nós sabemos entender essa Bíblia? Com a mensagem. Porque, como vimos, no Velho Testamento a coluna de fogo desceu e escreveu o Velho Testamento. No Novo Testamento ela desceu e escreveu o Novo Testamento. E agora, no tempo do fim, ela desce não mais para escrever nada, mas para revelar o novo e o velho. Através de quem? Do 7º anjo. Aonde está isso? Dentro das mensagens. Então o que é a mensagem? A mensagem é a Bíblia revelada. Como um verdadeiro profeta é identificado com a mensagem na mão? O mestre, o apóstolo, o evangelista, o pastor, como que ele é identificado? Com a mensagem na mão. O que o identifica? Então, se ele é um verdadeiro ministério, ele vai dizer amém, porque ele consegue juntar as duas partes, consegue conectar a Bíblia e a mensagem, a alça de mira e a massa de mira. Não pode recusar, nem tirar, nem aumentar a mensagem de Deus para a era. Se alguém levanta e diz ser parte desse quinto de Efésios e nega o que Deus disse pela boca do mensageiro, então ele é falso. Verdade. Tem que ter discernimento. Tem que ter discernimento disso. Aleluia! Nós não devemos ter medo disso. Amém. Porque o que a igreja tem que aprender? Tem que ser o que destacou a igreja de Éfeso. Veja, foi dar teste aos falsos apóstolos e encontrar os mentirosos.
Se ele não está falando aquilo que o profeta falou, então está dizendo, não está confirmando aquilo, então há algo de errado com o seu ministério. Então a igreja pode identificar como um falso, porque ele não está repetindo, dizendo aquilo que o profeta disse. Porque aquilo que o Espírito disse foi o que o profeta falou, e aquilo que o Espírito e o profeta falou é o que a igreja está dizendo agora. Agora, Deus pode nos abrir um pouquinho mais sobre esse ministério quinto. O profeta, vimos o apóstolo, vimos o profeta. Então Deus está nos ensinando a ter discernimento, abrindo o nosso entendimento, como reconhecer esses ministérios pelas Escrituras. Porque os Efésios falou, Deus deu neles o teste da palavra e nos achou mentirosos. É verdade. Amém? Então vamos vir diante do Senhor nesta noite. As irmãs, os irmãos à minha esquerda, as irmãs à minha direita. Vamos ter Pensando em ti.
Um dia 7 anjos